Bom dia, e hoje a nossa leitura é São Marcos, capítulo 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vem, Espírito Santo, nos transformar pela Tua Palavra e cada dia mais possamos ser encharcadas por essas palavras. Em nome de Jesus, amém. Jesus em Nazaré. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: "De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs?" E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: "Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum, curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas." Missão dos apóstolos. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: "Em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saia dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele." Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Execução de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornava célebre. Dizia-lhe: "João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele." Uns afirmavam: "É Elias", diziam outros: "É um profeta como qualquer outro." Ouvindo isso, Herodes repetia: "É João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou." Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: "Não te é permitido ter a mulher de teu irmão." Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião de seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, a seus oficiais e aos principais da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se, pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: "Pede-me o que quiseres, eu to darei." E jurou-lhe: "Tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à sua mãe: "Que hei de pedir?" E a mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: "Quero que, sem demora, me des a cabeça de João Batista." O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram num sepulcro. Primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: "Vinde à parte, para algum lugar deserto e descansai um pouco." Porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer.
partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas eles respondeu-lhes: Dá-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, abençoou-os, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Imediatamente ele obrigou aos seus discípulos a subirem para a barca, para que chegasse ante deles à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. Jesus caminha sobre as ondas. E despedindo o que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e assustaram. Mas ele logo lhes falou: Tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães e os seus corações estavam insensíveis. Novos milagres. Navegaram para outro lado e chegaram à região de Genezaré, aonde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leitos os que padeciam de algum mal para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.